Já convido a Nilva Schroeder, lá do Ministério da Educação, para a sua intervenção. Bem-vinda. Muito bem, uma boa tarde a todos. E, antes de tudo, um agradecimento muito especial à Fundação, porque, para nós, esse espaço, em especial, esse espaço no dia 25 de junho, quando faz exatamente um ano que foi assinado o Plano Nacional de Educação, é muito bom. Não é muito bom a gente estar aqui com tantos interlocutores, de tantas frentes e tantos lugares diferentes, falando de algo que, do meu ponto de vista, deve estar estreitamente articulado com o que nós temos de desafios hoje no Plano Nacional de Educação. Eu optei por fazer uma fala exatamente sobre isso, sobre quais são os nossos desafios e perspectivas da educação profissional e tecnológica, para que a gente possa perceber o quanto a aprendizagem profissional é pertinente nessa discussão e quanto podemos, juntos, pensar em ações objetivas que deem conta, ao mesmo tempo, dos propósitos da aprendizagem profissional e vindo ao encontro do que temos de desafios na educação profissional. Por favor, pode passar. Não vou me ocupar muito com os números, mas acho que vale a pena a gente destacar esses dados. Nós temos como um dos nossos maiores pontos de atenção na educação a universalização do atendimento para toda a população de 15 a 17 anos. Essa é, talvez, a maior meta que nós temos no momento em que já conseguimos alcançar praticamente 100%, como vocês podem observar nos números, o atendimento à faixa que diz respeito ao ensino fundamental, mas ainda temos muito que caminhar em relação ao ensino médio. Então, observem que nós temos aqui um comportamento na faixa de 15 a 17 anos que vem estável em torno de 84% a 85% das pessoas, dos jovens na escola. E isso é um dado que nos chama a atenção, porque significa que nós não estamos ainda atendendo a todos e que há muito que se fazer. E aqui nós não estamos nem olhando cuidadosamente ou detidamente a distorção que há em relação à idade séria, não é? A idade ano. Então, é com certeza um desafio sobre o qual todos nós devemos estar debruçados. Considerando esse ponto de atenção e sabendo da distorção idade-ano e sabendo que muitos não passaram pela escola no tempo esperado, não há como negar que a demanda por educação de jovens e adultos é também um ponto de atenção que requer uma especial atenção. E agora nós temos no PNE, de forma muito clara, um propósito, uma meta que diz respeito ao atendimento desses jovens e adultos, esses 45,8 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. E olha que aqui só tem uma faixa, não é? Ainda os mais jovens também estão fora tem os mais jovens fora da escola. Nós temos, então, uma grande meta, pode-se passar o próximo, que é oferecer, no mínimo, 25% das matrículas para a educação de jovens e adultos, articulada com a educação profissional e tecnológica, com o entendimento de que esse certificado na mão desse estudante, ao concluir o ensino fundamental ou o ensino médio, ele tem que ter uma repercussão na sua inserção social. E isso seguramente será, se não garantido, mas favorecido com a possibilidade de educação profissional e tecnológica, de um curso técnico, ou mesmo de um curso ou de vários cursos de qualificação profissional. Então, essa é uma das metas que diz respeito especificamente, está sob a responsabilidade de condução da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, evidentemente, em conjunto com outras secretarias, em especial a SECADI, e com outros agentes sociais. E o que eu gostaria de destacar desde já é que a importância e a riqueza desse espaço para nós, do Ministério da Educação, é que nós aprendemos de forma muito objetiva e muito consistente. A experiência que o MDS relata aqui mostra isso com toda clareza, que a abordagem intersetorial, que o trabalho articulado, seja entre as próprias instituições de educação profissional e destas com os demais agentes sociais, da administração pública e outros agentes, é indispensável para que a gente possa avançar. E a experiência nos mostrou, nesses 4 anos de Pronatec,
que isso é possível, é viável e traz resultados objetivos. Além dessa meta, a outra que diz respeito ao atendimento aos jovens é triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, sendo que 50% desse quantitativo deve estar no segmento público. Então, é importante nós visualizarmos que, quando nós falamos dos desafios do PNE, com o entendimento que temos hoje, nós estamos falando necessariamente de construir, de consolidar um sistema nacional de educação. Isso passa pela colaboração federativa envolvendo todos os estados, o distrito e os municípios. E aí nós, novamente, vivenciamos, experimentamos o que significa envolver o município no enfrentamento dos desafios relacionados à educação e vimos o resultado acontecer, quando chegamos com o Pronatec em mais de 4.000 municípios, atendendo a 4.000 municípios. E nós entendemos, então, que necessariamente é preciso a integração das políticas educacionais, sociais e econômicas. Não há como pensar em soluções do ponto de vista educacional de forma isolada, sem que se faça articulação, sem que se faça o diálogo com as demais políticas. A necessária aderência das ações aos programas, projetos, às demandas sociais e culturais de cada local, de cada região, de cada contexto. A necessidade de articulação entre os sistemas de ensino e as redes de educação. Quando nós falamos em sistemas de ensino, nós estamos dizendo que temos um sistema federal, que inclui a rede federal, inclui os serviços nacionais de aprendizagem, desde a lei do Pronatec, os serviços nacionais de aprendizagem também fazem parte do sistema federal, e incluem as instituições de ensino superior. E, além disso, nós temos os sistemas estaduais. Tem aqui, por exemplo, a presença do Estado do Rio com a sua iniciativa de educação, e isso requer, isso dá complexidade ao processo, porque cada sistema tem a sua autonomia, cada órgão tem o seu papel regulatório e de supervisão, então isso traz uma complexidade para o processo. Mas o que nos desafia ainda mais a pensar justamente no primeiro e no segundo desafio, que diz respeito a atender às particularidades, atender às especificidades. Então, não há como negar que não tem solução única para esse país de forma generalizada. Não é? Então, nós temos que atender de forma cuidadosa cada particularidade. E a necessária definição de indicadores de qualidade social para que possamos entender os avanços, porque sem poder fazer uma leitura clara de onde estamos, o que estamos atendendo e a repercussão do nosso atendimento, nós não conseguimos saber se há avanços ou não. E, embora isso pareça estranho, nós ainda somos um tanto frágeis nesse sentido. Não é? A gente ainda está na fase de construir indicadores, de entender como lidar com os indicadores. Então, falando das instituições ou do trabalho que acontece mais no dia a dia, nós estamos querendo dizer o que quando pensamos aqueles desafios todos? Que temos que garantir acesso, permanência e êxito e inserção socioprofissional. Portanto, quando se fala em educação profissional, não estaremos realizando o nosso trabalho completo se apenas oferecermos as vagas. E no Pronatec, quando Miller fala da inclusão produtiva, ele está exatamente ilustrando isso, que o nosso trabalho, para ser completo, ele tem que chegar à inserção socioprofissional. E a gente até amplia o termo, fala em socioprofissional, para não correr o risco de se pensar que é apenas uma vaga de emprego, que não é só isso. Nós estamos falando de direito à educação num sentido mais amplo, num sentido mais pleno, de educação integral, portanto, é um direito que vai além da vaga num sentido mais racional. Não é? Então, os nossos princípios político-pedagógicos na construção da agenda da política da educação profissional, eles passam por assegurar o direito à educação de qualidade ao longo da vida. Por isso, a necessidade de pensar em todas as possibilidades de oferta de educação profissional e tecnológica, desde a formação inicial e continuada, ou a chamada qualificação profissional, com os cursos que têm uma menor duração, mas que podem ser, e, de novo, a Bolsa Formação mostrou que isso é real, a porta de entrada para esse sujeito num processo de escolarização, num processo de preparação para a inserção profissional.
Então, embora seja um curso de menor duração, que nem é tão menor assim, nas 160, 200 horas, é bastante significativo, é o suficiente, muitas vezes, para ele dar o primeiro passo para a inserção profissional. E, a partir dali, ele enxergar que, de fato, ele tem o direito de, inclusive, voltar para a escola e fazer elevação de escolaridade. Então, é preciso pensar em todas essas necessidades, em todos esses direitos, até o nível de graduação, pós-graduação. O fortalecimento do compromisso com a elevação da escolaridade, e aí a meta do PNE nos cobra, nos chama para isso de forma declarada, e temos isso como um enorme desafio, porque a experiência tem mostrado o quanto tem sido difícil fazer acontecer o programa que talvez vocês já devam ter ouvido falar, o PROEJA, que é justamente essa articulação entre educação profissional e educação de jovens e adultos. Então, temos nisso um compromisso que requer muito trabalho, com certeza. Promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Portanto, nós estamos falando de educação num sentido mais pleno, num sentido de educação integral e não apenas de treinamento para ocupar um posto de trabalho, e contribuir com os processos de inclusão social e com o desenvolvimento do país. Então, esses são princípios que têm orientado a definição das ações, com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais. E as prioridades, à luz do que temos no Plano Nacional de Educação, então, passam por atender as duas metas, ampliação da matrícula na educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Portanto, aqui nós temos, seguramente, um grande público que é o mesmo público da aprendizagem, considerando a faixa etária. Promover a expansão das matrículas da educação profissional e técnica de nível médio. Novamente, o público jovem é predominantemente aqui, porque nós estamos falando de um jovem que está ou no ensino médio, portanto, na faixa de 14 a 17 anos, ou que já concluiu o ensino médio, no caso, podendo fazer um curso técnico subsequente. E a meta do Pronatec, que são os 12 milhões de vagas no conjunto de iniciativas desse programa. Considerando esses desafios, eu gostaria aqui de apenas destacar, não vou me ocupar com cada item da agenda, mas destacar alguns itens da agenda que estamos construindo, que eu considero terreno propício para a nossa discussão sobre a aprendizagem, ou que teria uma relação mais direta com a aprendizagem. Um deles, a ampliação do acesso em cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada, com o atendimento prioritário àqueles públicos que são citados pela lei do Pronatec. Então, a lei é muito clara, chamando a atenção para o atendimento dos jovens, estudantes de rede pública, trabalhadores, beneficiários de programas federais de transferência de renda e o esforço que se fez junto ao Brasil Sem Miséria, pessoas com deficiência. E aí, quando ouço Dr. Ricardo falar, fica muito clara a possibilidade de nós termos um trabalho objetivo para atendimento às pessoas com deficiência. No Pronatec, inclusive, na Bolsa Formação, elas têm atendimento prioritário, preferencial. Se tem uma sequência de pessoas, um conjunto de pessoas buscando uma vaga, elas terão atendimento preferencial. A operação da Bolsa permite isso. No entanto, nós não temos conseguido ganhar escala nesse atendimento. Então, é um trabalho árduo, ou exige um trabalho árduo que nós precisamos pensar juntos como vencê-lo, como fazer. Populações do campo, indígenas, quilombolas, negros, sempre na perspectiva de criar permanência, condições de permanência e êxito desses estudantes. Então, aqui o que eu quero chamar a atenção, que nós temos já consensuado no meio onde se fala de educação profissional, que é necessário fazer o atendimento de determinados públicos de forma prioritária. Então, não causará estranheza alguma pensarmos que, para atender determinados grupos sociais, a gente deva criar alguns mecanismos distintos, criar ações afirmativas. Então, isso é possível, isso é compreendido, o que precisamos é de lucidez e boas ideias para colocar essas possibilidades em prática. A criação de mecanismo de fortalecimento das ações voltadas entre a educação de jovens e adultos
e a educação profissional. Esse é o grande desafio, e considerando a experiência que não tem sido exitosa até aqui, nesse campo, nós chamamos os ministérios que vêm trabalhando no âmbito da Bolsa Formação para que a gente pense junto os possíveis mecanismos ou boas ideias para que a gente possa alcançar o público. A necessidade de promover ações voltadas à inclusão, contemplando desde o acesso, a permanência e êxito e a inserção. Então, como eu dizia antes, nosso trabalho não fica completo se apenas oferecemos a vaga e falamos, olha, está aqui a oportunidade, né? Venha quem quiser. Isso não é suficiente para atender esses públicos que consideramos prioritários. É preciso pensar juntos os mecanismos, fazer, por exemplo, a busca ativa, como faz um CRAS, fazer um movimento específico conforme as características do público para chegar a ele. E, uma vez tendo assegurada a vaga, o trabalho pedagógico, o trabalho que se faz dentro da instituição tem que ser tão qualificado que todas as pessoas tenham assegurado seu direito à aprendizagem. Não existe, assim, não é aceitável a ideia de um trabalho para a excelência, né? Que alguns se darão muito bem, alguns terão ótimos resultados e outros nem tanto ficarão pelo caminho. Isso não é admissível num processo que se pretende democrático, que se pretende inclusivo. E isso significa um grande trabalho. E a necessidade de ações voltadas à organização dos cursos por itinerários formativos. Então, se nós queremos que tenha consequência o acesso desse estudante à educação profissional, é preciso pensar isso de forma orgânica. A possibilidade de ele acessar um curso de formação inicial e continuada, e, na sequência, fazer outro que tenha alinhamento com o anterior, e isso lhe dê uma melhor condição de inserção profissional, tem que ser concretizado. E, em seguida, fazer um curso técnico e, em seguida, uma graduação. Nosso entendimento é de que uma formação de nível médio, um curso técnico de nível médio, pode ser o suficiente, o necessário para um sujeito se entender, ser incluído no mundo do trabalho. Mas, se ele quiser dar continuidade aos estudos numa graduação, ele tem que ter esse direito assegurado. Essa possibilidade tem que existir. Ou seja, nós estamos buscando superar aquela visão do passado de que educação profissional e tecnológica é para os pobres, para os desvalidos da sorte. Não é assim que nasceu. Não é. É um direito a todo e qualquer cidadão. E cada um construirá a sua trajetória. Mas nós é que temos que criar as possibilidades. Avançando. Pode passar esse, que depois vocês dão uma olhada. Aqui, então, os compromissos. Primeiro, a inclusão. Segundo, e aí eu faço questão de destacar para entendermos que, em muito, talvez devamos trabalhar em parceria, no sentido de qualificar o que se faz, tanto na aprendizagem quanto nos demais cursos. Não é? O currículo precisa estar em sintonia com os contextos e com as necessidades dos estudantes. E isso requer formação de professores, isso requer uma organização da oferta por itinerário, assim como eu dizia há pouco, e isso requer um processo de avaliação da educação profissional que nós ainda não temos no Brasil. Estamos com uma proposta construída e devemos, nos próximos anos, consolidá-la, para que a gente possa ter a segurança de que o que fazemos tem qualidade para todos. Né? Pode passar. Então, aqui os desafios, que representam uma síntese do que eu coloquei até então, e o que eu gostaria de ressaltar é o nosso aprendizado no Pronatec, a nossa perspectiva de que é preciso avançar no sentido de assegurar trajetórias de formação que deem melhores condições de inserção socioprofissional. Então, o itinerário é um elemento estruturante para isso. A organização da oferta por itinerário auxilia ou faz com que esse cidadão tenha uma perspectiva de futuro melhor, e o atendimento mais alargado aos públicos que nós ainda não temos conseguido alcançar de forma objetiva. Não é? Então, a possibilidade que vem sendo desenhada com a participação do MDS, do MTE e agora da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, por exemplo, é uma busca concreta de um atendimento que vai chegar, tanto do ponto de vista do setor produtivo, em determinados setores que talvez a gente não estivesse chegando ainda, e, do ponto de vista do cidadão, chegar aos jovens com essa possibilidade, em particular, até nesse caso, da aprendizagem. Não é? Mas, além destes, é importante que a gente... Passe só mais uma, por favor.
É importante que a gente perceba que, aqui são exemplos, nós temos vários recortes de público. Para cada recorte de público desse, considerando o perfil, talvez as medidas, os mecanismos devam ter particularidades. Então, a necessidade sempre de termos articulados aqueles agentes que têm relação ou do ponto de vista de construção da política pública ou do ponto de vista do próprio interesse. Aqui nós temos listado apenas os setores públicos, um exercício de entender quem que pode sentar para construir, por exemplo, no caso das juventudes, ações que sejam concretas para resolver um problema que é seríssimo hoje, que é a distorção idade-ano em relação às pessoas de 15 a 17 anos, por exemplo. Então, a necessidade de sentar a CETEC, sentar a SECADI, que é outra secretaria do MEC, a Secretaria de Desenvolvimento Humanos, Ministério do Trabalho, MDS, Secretaria Nacional da Juventude, e certamente mais alguns aqui que, no momento, não estavam na roda de conversa, e outros agentes que estão na ponta, lá no Estado, lá no município, para que a gente pense em ações que sejam legítimas, antes de qualquer coisa, e que sejam viáveis e que deem resultado e que repercutam na vida de cada cidadão desse. Então, o nosso esforço do Ministério tem sido avançar nesse processo que nós aprendemos com a Bolsa Formação, que é possível e necessário, com as atividades, ações e movimentos intersetoriais e com um diálogo permanente com todos os agentes públicos e com os representantes de cada grupo social que a gente queira atender. Então, por isso, agradeço demais esse espaço e fico à disposição para eventuais questões. Obrigado, Nilva.